Finalmente aconteceu. Depois de meses de tensões e ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o ditador Nicolás Maduro, o presidente venezuelano foi, enfim, retirado do poder em uma rápida operação militar no país latino-americano. Mas como tudo isso aconteceu? Qual a repercussão? E o que acontece agora? Acompanha para entender. Às 4h37 da manhã, no horário de Brasília, foram reportadas explosões e fumaça na capital venezuelana, Caracas. A explosão ocorreu nos arredores do Forte Tiuna, a principal base militar na cidade. Minutos depois, às 4h51, o governo venezuelano afirmou que Caracas estava sob ataque, bem como os estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Caracas acusou Washington de atacar para se apoderar dos recursos petrolíferos e minerais da Venezuela, e disse que tais esforços não teriam sucesso. O presidente Nicolás Maduro declarou estado de emergência nacional. Às 5h15 da manhã, as Forças Armadas dos Estados Unidos proibiram as companhias aéreas americanas de operar no espaço aéreo venezuelano, devido ao que a Administração Federal de Aviação descreveu como atividade militar em curso. Logo depois, houve relatos de pelo menos 7 explosões em Caracas. Às 5h30 da manhã, o presidente colombiano Gustavo Petro disse que seu governo estava profundamente preocupado com as explosões e atividades aéreas incomuns na vizinha Venezuela, alertando para o aumento das tensões regionais. 20 minutos depois, às 5h50, a Venezuela afirmou que várias partes do seu país foram atacadas e acusou os Estados Unidos de realizar o que descreveu como uma agressão militar. E, exatamente às 6h28 da manhã, no horário de Brasília, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e levados para fora do país, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que o exército americano realizou um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder. Pouco tempo depois, foi anunciado que Maduro vai responder por conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, entre outras acusações. Vale mencionar que a ofensiva foi rápida e precisa. Moradores relataram ao menos 7 explosões, voo baixo de aeronaves militares, tremores e quedas de energia elétrica em áreas próximas a instalações estratégicas. Autoridades venezuelanas afirmam que houve mortes no país, mas ainda sem números consolidados. Um oficial dos Estados Unidos diz que não ocorreram baixas americanas durante a operação. Tudo indica que os militares venezuelanos em grande parte cooperaram com a operação ou pelo menos não reagiram. Trump descreveu a ação como uma operação brilhante, resultado de intenso planejamento e de atuação de grandes tropas. Às 7h20 da manhã, no entanto, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, afirmou que o país resistirá à presença de tropas estrangeiras. Às 10h40, o ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, pediu à população do país que se mantenha calma após os ataques dos Estados Unidos. Ele disse: "Confiem em nossa liderança, confiem no alto comando político e militar para lidar com essa situação." E adicionou: "Não facilitem as coisas para o inimigo invasor, o inimigo terrorista que nos atacou covardemente." Ao mesmo tempo, o vice-presidente americano J.D. Vance tweetou que Washington ofereceu ao líder venezuelano múltiplas saídas antecipadamente e que elas não foram aceitas. Muitas lideranças internacionais já comentaram a queda de Maduro. Entre os que ficaram contra está o presidente colombiano Gustavo Petro, que disse que o governo colombiano rejeita qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o que descreveu como um ato de agressão armada contra a Venezuela. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou Washington de realizar um ataque criminoso contra a Venezuela e exigiu uma resposta internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que condena veementemente o ataque militar americano à Venezuela e a flagrante violação da soberania nacional e da integridade territorial do país. O Ministério das Relações Exteriores do México afirmou que condena e rejeita veementemente as ações militares realizadas unilateralmente nas últimas horas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Marine Le Pen, a líder do partido francês de extrema-direita Frente Nacional, afirmou que existem inúmeras razões para condenar o regime de Nicolás Maduro, mas que se opõe à ação, alegando que a soberania dos estados nunca é negociável. O líder da extrema-direita britânica, Nigel Farage, também condenou os ataques e afirmou que eles violam o direito internacional. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que os bombardeios em território venezuelano e a prisão do seu presidente ultrapassam um limite inaceitável e ameaçam a preservação da região como zona de paz. Do outro lado, diversas lideranças comemoraram a ação. A chefe de diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que a União Europeia tem reiteradamente declarado que o Sr. Maduro carece de legitimidade e tem defendido uma transição pacífica. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, recomendou que os líderes do Irã observem o que está acontecendo na Venezuela, em meio a uma onda de protestos contra o regime iraniano. O presidente da Argentina, Javier Milei, se manifestou com uma mensagem curta nas redes sociais: "A liberdade avança, viva a liberdade."
O presidente do Equador, Daniel Noboa, celebrou os ataques e afirmou que chegou a hora para todos os criminosos narco-chavistas e que suas estruturas de apoio cairão em todo o continente. O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, afirmou que a prisão de Nicolás Maduro é uma ótima notícia para a região e que sua permanência no poder, sustentada por um narco-regime ilegítimo, expulsou mais de 8 milhões de venezuelanos e desestabilizou a América Latina por meio de tráfico de drogas e do crime organizado. Mas o que acontece agora? Depende muito do envolvimento que os Estados Unidos desejarão ter no processo de normalização da Venezuela. Se eles resolverem não se envolver, é possível que lideranças do regime ainda presentes no país ofereçam lealdade a Delcy Rodrigues, a vice-presidente, para tentar manter o chavismo de pé. Mas isso não eliminaria as disputas políticas. A oposição venezuelana tem uma janela rara para retomar a normalidade política no país. Para isso, é importante contar com o povo, usando argumentos de legitimidade nas eleições de 2024, nas quais a oposição venceu com mais de 67% dos votos, mas não pôde assumir devido a uma fraude de Maduro. Além disso, é preciso impor custos impagáveis a Delcy Rodrigues e Diosdado Cabello, ministro do Interior e braço forte do regime, também considerado um dos personagens de mais linha dura do chavismo ainda no poder. O que não pode acontecer é ficar aberto um vácuo de poder na Venezuela, que pode levar a disputas internas que desestabilizariam toda a região. Porém, essa é a maior chance do regime cair junto com Maduro. Mas, para isso, apoio dos Estados Unidos na transição seria necessário. Vamos esperar para ver. Quando saírem mais informações importantes, vou trazer por aqui. Se inscreve para mais vídeos como esse e abraço!